Amadas, que prazer poder hoje estar com vocês e compartilhar um bocadinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida e trazido à nossa mente tantas coisas boas. Meu nome é Noêmia Gabriel Cecito, eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas eu já me sinto muito mais africana do que brasileira, porque eu já estou em Moçambique há 37 anos. Cheguei no ano de 1984. Me casei no ano de 1990 com o pastor Jerônimo Cecito. Temos 2 filhos nossos, mais 2 meninas que Deus colocou na nossa vida e mais outras meninas. Nesse momento, nós somos 7 filhos. Temos 7 filhos lá em casa, de 3 nacionalidades. Brasileira, japonesa, olha só o privilégio. E a maioria moçambicanas. Tenho 2 netinhos. Um menino é o Natan, filho da minha filha Ana. E, aliás, 3, a Adriele e o Ive, filhos da Julieta, que é filho do coração. E, juntamente com o pastor Jerônimo Cecito, nós servimos a Deus aqui em Moçambique, na cidade do Dondo. Trabalhamos na área de evangelismo, com as missões ou congregações. Trabalhamos na área da educação. Temos 3 áreas, né? Creche Coleira Moana, escolinha Pequena Semente, escolinha Raio de Sol e a escola El Shaddai. Temos neste momento quase 1000 crianças, é o menor número que nós tivemos por causa do Covid. 1000 para menos. E trabalhamos na área da saúde, com crianças malnutridas, em situação de risco, em situação difícil, órfãos. Trabalhamos na Casa de Nutrição Tessa Grace. Trabalhamos com pessoas vivendo com o HIV ou com AIDS mesmo, pessoas seropositivas, na orientação, principalmente na evangelização e cuidados. Trabalhamos com ativistas que visitam elas diariamente. Trabalhamos também com a clínica, temos a casa de nutrição, temos o posto de saúde. Então são projetos que mexem mais com o coração, porque muitas pessoas antes de irem ao médico, elas vão primeiro ao curandeiro. Elas adoram os espíritos dos antepassados e acham que elas podem mudar eles podem mudar a vida delas. Então elas se entregam e quando estão quase a morrer, muitas vezes vêm até a morrer, elas procuram o médico. Trabalhamos dentro dessa área também dando sopa no hospital. Algumas dessas atividades agora estão paradas por causa do Covid. Mas eu estou aqui para contar para vocês, para falar sobre pessoas que me inspiram. E eu quero compartilhar um verso, uma palavra que, desde o meu chamado, falava profundamente ao meu coração. 1 Coríntios 1, 27, 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. 29. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele.
Quero contar uma história para você sobre uma mulher que inspirou e continua inspirando a minha vida profundamente. A minha avó materna, Georgina Galvão da Silva. Uma das suas filhas mais velhas estava grávida, mãe solteira. Antes de voltar a casa, pois ela deixou a casa muito cedo, ela engravidou. Tentou o suicídio. Ela ligou a botija de gás na casa onde ela trabalhava como doméstica, quando a sua patroa saiu. Mas alguma coisa fez com que aquela patroa voltasse e encontrou a filha mais velha da minha avó no chão. Telefonou para os meus avós, meu avô era funcionário da prefeitura, localizou e assim aquela filha voltou para casa. Começou a conviver de novo com os meus avós. Ela havia rejeitado tudo isso. Meu avô, muito duro, muito rígido, mas muito fiel a Deus, muito íntegro. Ele amava a Deus. Minha avó, uma mulher de oração. Quando chegou no momento da filha dela dar o parto, era tempo de parteira. A parteira disse: olha, aqui está muito difícil, a criança está virada e eu não vou conseguir fazer o parto e salvar a mãe e a criança. Os recursos eram muito pequenos em relação a hoje, em relação ao que vivemos, não é? E diz que a minha avó se ajoelhou ao pé da cama e disse assim: faz o parto. Você vai salvar a minha filha e vai salvar a criança que está aí. Porque a criança que está aí vai ser um missionário, uma missionária. Então, pode fazer o parto. Porque enquanto eu oro, você faz o parto. E ela se ajoelhou ali e começou a orar para que Deus cuidasse daquela mulher naquele momento tão difícil. E aquela criança nasceu. Era uma menina. Cresceu. E hoje eu posso dizer para você, essa criança sou eu. Quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu queria muito sair da igreja. Eu queria muito conhecer as coisas que as outras pessoas conheciam. Meu avô era muito duro. Ele não me deixava fazer as coisas que uma adolescente, na minha cabeça, normal fazia. Então eu decidi sair da igreja. Mas como que eu ia fazer isso? Meus amigos estavam sempre indo para festa, para bailes. E a minha vida era completamente diferente. A minha vida era regada à oração. Voltando um pouquinho atrás, uma vez estava eu e a minha irmã, que hoje é falecida, éramos na idade de 8, 9 anos. Minha avó estava lavando roupa. E de repente ela começou a chorar. Era normal acontecer isso. E de repente ela se ajoelhou. Ela começou a orar. E quando ela orava, ela falava o nome dos 7 filhos. E orando e apresentando cada um diante da presença de Deus. E depois orava pelo meu avô. Passado algumas horas, depois que ela acabou de orar, nós até muitas vezes adormecíamos ali, porque as orações eram longas. Cada filho, o Salmo 23. Começava com meu tio Ney. O Ney é do Senhor. Então, o Senhor é o pastor do Ney e nada faltará. E ela continuava até terminar todos os filhos. Depois que ela acabasse de orar, ela enxugava os olhos
e voltava a lavar a roupa, cantando na maior felicidade. Poucas horas depois que a oração acabou, chegou o meu tio Ney, com soldados, com o comandante dele. Ele era do exército. Ele tinha feito uma grande confusão lá. E aquilo só foi tratado por causa da misericórdia de Deus e da oração da minha avó. Ela orava por tudo e por todos. Ela gastava tempo em oração pelos filhos. E você não imagina como isso veio marcar a minha vida depois, quando eu já estava principalmente no campo, em que havia momentos na vida que, se eu não tivesse o recurso da oração, a confiança de que Deus tinha um plano e um propósito, eu não sei o que seria da minha vida. Cresci nesse ambiente de oração. Eles muito duros, muito rigorosos, eu querendo conhecer o mundo, justamente por causa disso, porque meu avô era muito rigoroso. Mas a minha avó orava. Eu já estava cansada da igreja, eu já estava cansada da maneira dura com que o pastor me tratava, e estava sempre citando o meu nome. Eu voltava para casa, meu pai me batia. Então, para mim, na igreja era sinônimo de apanhar. Minha avó orando. E agora eu estava já indo para o colegial. Ia ter um baile, uma festa. E eu estava pensando, vou largar a igreja, mas eu preciso primeiro ver como era o mundo. Eu queria ir lá, conhecer, experimentar. Então, eu me preparei. Cheguei para minha avó, tinha que ser com ela, e disse: olha, vai ter uma festa da escola. Eu queria muito ir. Ela falou: vai. E eu continuei. A festa começa 22 horas, mas eu volto cedo. Ela disse: não tem problema. Sabe, aquilo não era normal, mas eu queria ir. Eu só precisava do apoio dela. E quando eu me preparei, toda feliz, eu não conseguia fechar o vestido. Era um vestido longo, azul. Eu estava toda feliz e vibrando. E eu estou tentando fechar o zíper. Ela vem por trás e fecha o zíper do meu vestido. E ela disse assim: minha filha, você está muito feliz, não está? E eu disse: sim, estou. Eu só quero dizer uma coisa para você. Você está saindo a sorrir, mas vai voltar chorando. Eu, naquele momento, só ouvi: você está feliz e vai voltar a sorrir. O chorando, fui para aquele baile chamado Vila. Cheguei lá, nossa, que ambiente diferente. As pessoas se cumprimentavam, se abraçavam. Não tinha esse negócio de que vai para lá, vai para cá, senta aqui. Não, você escolhia a sua mesa, você sentava. Meus amigos estavam lá. Só que eu fiquei sentada na mesa. Eu não sabia dançar, mas aqui eu danço muito, viu? Eu não tinha muita coisa para fazer ali. Então eu ficava sentada, olhando as pessoas. E eu não vi em que momento aquilo aconteceu. Uma briga, mas uma briga, que quando eu vi, a única mesa no lugar, no meio, era minha. As garrafas voavam, as cadeiras voavam, e aquelas pessoas que eu achava que eram tão amigas, estavam lutando. E os grupos se separaram. E naquele momento eu descobri: eu não tinha grupo. Eu não tinha lado para correr, porque nem sabia onde estavam meus amigos. E quando eu consegui pegar a minha bolsa, eu saí correndo, desci a escada, saí fora. Eu não sei dizer para você como eu entrei no táxi,
como eu paguei o táxi e como eu cheguei em casa. Só sei que eu descobri quando eu estava em casa, quando eu bati a porta. Desculpa, quando eu ia bater na porta e eu estava chorando. Quando eu ia bater na porta, eu lembrei uma coisa. Eu combinei com a minha mãe como eu ia sair, mas não como eu ia entrar. E se o meu avô descobrisse que eu estava chegando àquela hora, ele me matava. E eu acho que ele, não sei o que ia acontecer com a minha mãe por ter deixado eu ir. E eu parei na porta, comecei a chorar. E quando eu ia bater a porta abriu. E a minha mãe estava ali. Porque como ela me criou, a minha avó, eu aprendi a chamar minha avó e meu avô de pai e mãe. Minha avó abriu a porta, minha mãe, e eu entrei direto para o quarto. E quando eu cheguei lá, a mesma manobra de tentar abrir o vestido, como foi para fechar, ela vem carinhosamente e abre o meu vestido. E eu chorava de soluçar, mas aquele... E ela disse, minha filha, desde o momento que você saiu, eu estava orando por você. Me ajudou a tirar o vestido, voltou para dormir. E essa foi a minha única tentativa de sair da igreja. Nunca mais. Nem tentar, talvez desejar. Porque quando as coisas dão errada, ou saem erradas, a gente quer fugir. Nunca fui uma menina normal, muito extrovertida, muito brincalhona. Eu não era modelo para ninguém, para ser uma missionária. Mas dentro do coração daquela mulher existia uma certeza, porque ela era aquela que intercedia, que orava por mim. Deus me chamou para o ministério e me disse que eu ia servi-lo. Ninguém acreditou. Noêmia, aquela maluca, vive jogando futebol, lutando com os meninos, bate em todo mundo, apanha, aquela confusão toda. Mas no coração dela, ela sabia. E ela orava e ela esperava por isso. Em 1978, eu a vi atravessar a rua, trazendo uma mala e um cobertor. Eu iria para o Iber. E quando ela chegou perto de mim, ela disse assim, filha, isso é para você. Sabe, eu sempre soube que você seria missionária. E me contou a história de quando eu nasci. Nunca tinha falado, agora eu já tinha 18, ia fazer 19 anos, ela me contava a história. Me abraçou, me ajudou a arrumar as minhas coisas. Era final de fevereiro. Eu fui para o Iber, para o Rio de Janeiro, para o Instituto Batista Antigo de Educação Religiosa, hoje o CIEM. 15 dias depois, quando eu estava lá, eu recebo um telefonema dizendo, Noêmia, volta para casa. A mamãe faleceu. E eu voltei para encontrar a minha mãe num caixão. E quando ela adoeceu, foram poucos dias. Os meus tios, né, que são meus irmãos também, perguntavam, mãe, não é bom chamar a Noêmia? Ela dizia, não. A Noêmia está se preparando para servir o Senhor. Não pode
atrapalhava. E eu só vim e encontrei a minha mãe no caixão, mas com a missão cumprida. Quando vêm as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu aprendi que tudo pode ser resolvido por joelhos que se dobram. Tudo pode ser resolvido pela oração. E que mulheres de oração podem mudar uma nação, como mudou Ana, a mãe de Samuel. Minha avó, minha mãe, Georgina Galvão da Silva, uma mulher que me inspira, porque ela orou, orou, orou. E não só a minha vida foi protegida e transformada pela oração dela, mas a vida dos meus tios, meus irmãos. E eu acredito que se nós levarmos em conta aquela canção que diz assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Eu sou resposta da oração da minha mãe, uma mulher que me inspira. Que Deus abençoe você, abençoe a mim e abençoe a todas as mulheres que nos ouvem, que sejamos essas mulheres que orem sempre por seus filhos,